Imagina que você está vivendo o seu dia a dia, chega em casa depois de um longo dia de trabalho, e de repente você liga a TV e está passando um noticiário falando sobre uma grande onda de contaminação por radiação bem perto de onde você está morando. Parece até coisa de ficção, mas infelizmente isso aconteceu na vida real. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o acidente radiológico que aconteceu em Goiânia e que inspirou a série Emergência Radioativa da Netflix. Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão você? Tudo bem? Seguinte, recentemente chegou na Netflix a mais nova série nacional Emergência Radioativa. E fazendo uma review bem expressa aqui, bem rapidinha, é uma série muito boa, boas atuações, uma direção bem feita que faz com que você fique aflito ali, mesmo as pessoas que já conhecem a história ficam tensas com o que está acontecendo ali na série, né, com o que vai acontecer ali, né, sem contar também que é uma das séries mais fiéis com a realidade, né, porque caso vocês não saibam, tudo isso que aconteceu ali na série aconteceu na vida real, óbvio, a série tem uma dramatização a mais, né? Mas, no geral, é muito fiel, uma das obras mais fiéis com alguma coisa que aconteceu na vida real, que no caso estamos falando do acidente radiológico de Goiânia, né? Que aconteceu em 1987, que foi uma das maiores catástrofes radioativas da história. E isso não é exagero, e a gente vai falar sobre um pouco sobre o que aconteceu na vida real aqui, né, nesse vídeo. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, seu joinha, curtida, chame como se bem quiserem. Já fizeram tudo isso? Então, bora conhecer um pouco mais sobre esse acidente radioativo que aconteceu aqui no Brasil. E é óbvio, vale deixar claro aqui também que apesar que eu não vá falar especificamente da série, ainda assim vou falar de uma coisa que aconteceu na vida real, que inspirou a série, né? Então, obviamente, vai ter spoilers do que vai acontecer na série, então caso vocês não tenham assistido, fique aqui o alerta, né? Vai assistir, depois vocês voltam pra cá, ou se vocês não se importam com isso, tudo bem, pode assistir, mas saiba que vai ter sim spoilers sobre a série. Tudo começa em 13 de setembro de 1987, quando dois catadores, Wagner e Roberto, estavam ali no seu dia a dia tentando conseguir um dinheirinho a mais. E nisso eles acabam entrando nas ruínas do Instituto de Radioterapia de Goiânia, que era justamente onde eles faziam tratamentos de câncer. Só que aquele instituto havia sido fechado e demolido há pelo menos 2 anos antes, né? Por conta de questões judiciais, né? Tipo assim, o dono do instituto brigava com o dono do terreno ali, enfim, é uma batalha judicial cheia de burocracia e frescura. Os dois encontraram ali uma peça grande, pesada e feita de chumbo, e com isso eles acharam que tinham tirado a sorte grande, podiam conseguir uma boa grana com aquilo, né? Então eles desmontaram e levaram para o ferro velho do seu Devair, que pagou bem os dois rapazes, e junto de outros dois funcionários dele, né, o Israel e o Admilson, eles desmontaram mais ainda para poder revender aquelas peças. Só que com isso, eles descobriram dentro daquele equipamento uma coisa que os deixou surpresos e também maravilhados. Um pozinho branco, bem fino ali também, quase como se fosse açúcar ou sal, né? E que esse pó brilhava no escuro num tom bem azulado. Parecia até que aquilo tinha saído de um filme do Harry Potter ou da Disney. Com isso, o seu Devair acabou levando esse pozinho justamente para a sua casa, em uma sacola plástica ali, né? E mostrou para sua família. E nos próximos dias, várias pessoas curiosas, como familiares, amigos e vizinhos, iam lá justamente para ver esse pozinho mágico, esse pauzinho de pirim-pim-pim ali, que eles achavam que era, sei lá, de onde vinham, né? Alguns esfregavam na pele como se fosse glitter de carnaval ali também, né? E alguns até levaram para suas casas, como por exemplo o irmão do Devair, né? O Ivo, que mostrou justamente para sua filha, a Leide das Neves, que guarde esse nome que vai ser bem importante. Aliás, boa parte dos nomes que eu tô citando aqui vai ser importante para o resto da história. Só que com o passar dos dias, todo mundo ali começou a desenvolver os mesmos sintomas: tontura, mal-estar, enjoo, vômitos. Alguns até achavam que podia ser algum tipo de intoxicação alimentar ou até mesmo virose, né? Só que havia alguns sintomas um pouco mais agravantes, como por exemplo perda de cabelo e ferimentos na pele que se assemelhavam muito com queimaduras, principalmente nos locais onde as pessoas passavam aquele pozinho ali, né? E a Maria Gabriela, que é a esposa do seu Devair, foi a primeira a perceber que alguma coisa de errada não estava certa ali, e ela suspeitou justamente daquele pó que o cara tinha levado para casa. Ela pegou esse equipamento junto com o pó e levou para vigilância sanitária, e os caras deixaram ali em cima de uma cadeira no meio do pátio da vigilância, né, por pelo menos 2 dias. E todo mundo que tinha sido infectado acabou sendo direcionado para um hospital para poder tratar aqueles
ferimentos, aqueles sintomas ali que até então ninguém sabia direito o que era. Foi justamente percebendo uma certa coincidência com os supostos sintomas por conta de contaminação por radiação que os médicos chamaram o físico Walter ali, né, para poder inspecionar um pouco melhor, estudar aquela questão ali. E com os equipamentos certos, percebeu que tipo a coisa era muito séria. O Walter então foi justamente para o prédio da vigilância sanitária e graças a Deus ele chegou a tempo, porque justamente naquele momento os bombeiros já estavam pegando aquele equipamento, aquele pozinho, para jogar fora no rio. E se isso tivesse acontecido, essa situação que já era gravíssima, teria sido muito pior, porque aquela coisa teria se espalhado pro resto da cidade, porque era um rio muito influente ali também, né, que abastecia a cidade, né? Porque justamente aquele pó nada mais era do que Césio-137, um composto altamente radioativo ali, né? E vamos combinar também, que ideia de jerico essa de jogar a coisa no rio? Mesmo se não fosse radioativo, ainda seria poluição, ainda estaria prejudicando as pessoas, né? Ou bombeiros mais burros esse, né? Uma explicação bem rápida sobre o que é o Césio-137, e até de uma forma bem leiga também, né? É basicamente um composto feito a partir de fissão nuclear, ou seja, praticamente ela não é natural, ela é fabricada justamente em reatores nucleares, né? E justamente usada muito para equipamentos de radioterapia, para tratamentos de câncer. Óbvio, esses equipamentos são bem revestidos com chumbos, a aplicação das pessoas ali é feita em dosagens seguras para não prejudicar ainda mais as pessoas ali, né? Só que exposto assim é muito perigoso. Só o fato de estar perto ali já emite muita radiação que já afeta a pessoa. E é justamente radiação beta e gama. E diferente do que a gente vê nos quadrinhos da Marvel, você não vira o Hulk quando entra em contato com aquilo. Aquilo simplesmente penetra no seu corpo, penetra a sua pele ali e vai praticamente fervendo o seu sangue, desmembrando os seus órgãos ali em nível celular, praticamente como se você estivesse sendo desintegrado de dentro para fora. Para vocês terem noção, existe uma unidade de medida que serve justamente para medir esse efeito da radiação no corpo humano, praticamente, né? Que é o chamado Gray, que é igual cinza em inglês, né? Quando você vai tirar uma foto de raio-x ali no médico, você recebe uma carga de 0,001 Gray, totalmente inofensivo, não vai acontecer nada com você, né? É muita pouca radiação em muito pouco tempo. Só que de 1 a 4 grays, a situação muda de figura ali, já começa a ser muito prejudicial, já começa a ter muitos sintomas de contaminação por radiação. E de 4 grays para cima já é praticamente fatal ali, já começa a atingir seus órgãos internos e começar a dar falência neles, né? Praticamente todo mundo ali que teve contato direto com o Césio-137, né, as pessoas que pegaram o pozinho ou estiveram perto, estavam emitindo de 4 a 5 grays e alguns até mais, inclusive. As pessoas foram levadas inicialmente para o Centro Olímpico de Pedro Ludovico, né, que é um grande estádio ali, justamente como se fosse um centro de triagem para ver qual era a gravidade da situação, né? E o governo de início meio que tentou abafar o caso, falando que era um tipo de vazamento de gás ou alguma coisa assim. Só que a boca do povo vai falando ali também, tava todo mundo sabendo que se tratava de algum caso de radiação, né? E assim, diferente do que aconteceu, por exemplo, na pandemia do Covid-19, né? Que foi simplesmente as pessoas falando, né? O governo falando que não tinha nada acontecendo, simplesmente porque sim, meio que estavam tacando um dane-se ali, né? Aqui ainda tinha uma questão de precaver, né? De evitar um pânico generalizado. Não deu certo, foi um tiro no pé, né? Porque afinal de contas, não saber o que está acontecendo, às vezes chega a ser pior do que saber, né? E todo mundo já estava sabendo que, na verdade, aquilo se tratava de uma contaminação por radiação. Até porque aquele pozinho não estava só ali por conta da casa do seu Devair, do Ferro Velho, lá no instituto onde os catadores encontraram o lugar. Não, ele tinha praticamente espalhado. O pó se espalha fácil pelo vento ali, né? O caminho que o seu Devair fez do Ferro Velho até a casa, o caminho que a Maria Gabriela fez até o prédio da vigilância sanitária, acabou espalhando mais o pó. A Maria Gabriela, inclusive, pegou o ônibus dentro com aquele equipamento dentro de uma sacola, se espalhou pelo ônibus, o ônibus viajava pela cidade, as pessoas entravam e saíam o tempo todo. Então muita gente meio que entrou em contato, mesmo que por pouco tempo, com aquele pó ali, né? Cerca de 112 mil pessoas foram até o estágio ali para passar por uma triagem, passar por um monitoramento, para saber qual era a situação, né? E cerca de 249 pessoas foram contaminadas. Só que assim, em níveis diferentes, porque algumas dessas pessoas só estavam com a contaminação pela roupa, então não tinha chegado à pele, não tinha penetrado, não tinha sintomas, então ainda estava numa situação segura. Agora, cerca de 129 pessoas, se não estiver enganado, já estavam em situação mais grave, já estavam com sintomas e
e tudo mais ali, né? E algumas estavam mais graves ainda, ao ponto de precisarem ser transferidas para o Instituto Naval do Rio de Janeiro, onde os equipamentos eram melhores, tinham condições melhores de tratar toda aquela situação agravante ali. Oficialmente, tiveram apenas 4 mortes causadas por conta dessa contaminação pelo Césio-137, e dentre elas, a primeira e talvez a que mais abalou a população ali, foi justamente da criança Lady das Neves, que tinha apenas 6 anos na época. E a situação dela era bem mais grave, justamente porque quando ela estava brincando ali, achando que era pozinho de pirim-pim-pim, ela acabou depois indo jantar, comeu a comida com a mão mesmo, e por consequência ela acabou ingerindo parte desse Césio-137 sem nem saber disso, né? Então, tipo, lembra que eu falei da unidade de medida, grade ali, né? No caso, ela estava com 6 grades, então, tipo, que já é uma quantidade de contaminação muito alta para uma pessoa adulta. Imagina então para uma criança, ela simplesmente não aguentou, né? Ela acabou tendo hemorragia interna, falência múltipla dos órgãos e infelizmente não resistiu e acabou vindo a falecer. E o drama foi maior ainda na hora do enterro, porque as pessoas estavam tentando evitar que ela fosse enterrada, com medo de que ela ainda pudesse emitir uma certa radiação a ponto de contaminar todo mundo. Mesmo com o caixão dela sendo reforçado com chumbo, as pessoas ainda se manifestaram contra isso e até tacaram pedra na hora do funeral, né? E assim, tudo bem, a gente tem que lembrar que era nos anos 80, não tinha internet, não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Não era todo mundo que entendia sobre radiação, como funcionava direito. A maioria sabia que era perigoso, só que não sabiam exatamente como funcionava aquilo. E para piorar, a gente tem que considerar o contexto histórico daquele momento. Eram anos 80, ainda estava rolando a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então o medo de uma hecatombe nuclear acontecer era bem real. Tudo bem, esse medo era bem maior ali nas décadas de 50 e 60, mas que existia ainda naquela época, ainda existia. Sem contar que tudo isso estava acontecendo pelo menos um pouco mais de um ano depois do maior incidente nuclear da história. Obviamente estou falando de Chernobyl, né, que foi praticamente uma grande explosão ali, uma situação bem mais séria, né? Então, como as pessoas não tinham tanto conhecimento sobre como funcionava a radiação, era bem limitado, quando elas ouviam falar em algo relacionado à radiação, elas já lembravam, opa, Chernobyl, opa, bomba atômica. Então, automaticamente todo mundo pensava que ia morrer ali. As outras 3 vítimas acabaram sendo a própria Maria Gabriela, a esposa do seu Devair, que levou esse composto até o prédio da vigilância sanitária e é tida como a principal heroína dessa história, uma das principais heroínas, justamente porque ela percebeu que aquilo era justamente o foco de toda aquela calamidade que estava acontecendo, e se ela não tivesse feito isso, ou se ela tivesse demorado para fazer isso, a situação teria sido muito pior para muito mais gente ali. E também morreram os 2 funcionários do seu Devair, o Israel e o Admilson. Como eu falei, foram 4 mortes oficiais que aconteceram naquele momento, né? Os casos mais graves que aconteceram pela contaminação. Só que de 87 até 2002, mais ou menos, foram contabilizadas pelo menos mais 104 mortes de pessoas que tinham entrado em contato com o Césio, né, e que acabaram desenvolvendo algum tipo de problema de saúde justamente por conta dessa contaminação. E um desses principais casos foi o seu próprio Devair, né, que morreu em 1994 devido a um câncer que muito provavelmente se desenvolveu justamente por conta da contaminação por radiação. Todos os focos de radiação foram tratados ali, né? Infelizmente a maioria não podia ser simplesmente descontaminada, não tinha jeito, né? Principalmente as construções, como por exemplo o ferro velho onde seu Devair trabalhava e a casa onde ele morava, né? Parte dessas construções foram praticamente devastadas, destruídas ali também, né? E tudo que tinha ali, concreto, roupas, objetos pessoais, móveis, brinquedos e tudo mais que podia existir ali, foi juntado ali junto com o próprio Césio-137, com aqueles pedaços ali também que foram desmontados e levados em tonéis para abadias de Goiás, né? Que ficou como sendo o principal centro de descarte ali, né? Descarte não, né? Mas retenção ali do lixo radioativo que tinha sido feito ali, de toda a parte material que foi contaminada pelo Césio-137, que chegou a ser mais de 6 mil toneladas de lixo radioativo ali, né? Que está sendo guardado até hoje, né? E tem uma estimativa de pelo menos 300 anos até que aquela radiação meio que se dissipe e deixe de ser prejudicial para pessoas ou para o meio ambiente. Então ela está sendo guardada ali bem bonitinha para que ninguém mexa. Mas querendo ou não, o estrago já havia sido feito, não só por conta das mortes ou pela contaminação ou pelas consequências que teriam, né? Mas teve muitas sequelas físicas, fisiológicas por conta da doença, por conta da contaminação, como eu falei, né?
questões psicológicas também, né? A culpa acabou atingindo muitas pessoas ali, como o próprio seu Devair, que mexeu naquilo e levou e causou praticamente a morte da esposa, ou o Ivo, por exemplo, né, que é o irmão do seu Devair, que, pô, perdeu uma filha de 6 anos por conta disso, os catadores que encontraram ali também, né? Eles sentiam essa culpa, mas afinal de contas não tinham culpa de nada, eles não sabiam que era aquilo, não tinham como saber que aquele pozinho bonitinho, brilhante, era altamente letal para as pessoas. Infelizmente não tinha essa condição. E como eu falei, não existia internet naquela época. As pessoas não tinham tanto acesso a conhecimento e a informação como a gente tem hoje, né? Então, sem contar também existia uma questão muito do preconceito, porque mesmo pessoas recebendo alta, e mesmo anos depois de toda essa história, tinha gente que evitava contato com essas pessoas que foram hospitalizadas, mesmo os casos menos graves ali, porque ainda tinham medo de ainda serem irradiados ali pela contaminação, né, de sofrer por conta dessa radiação. Ironicamente, né, na época da pandemia, tava todo mundo indo pra balada, pra viagem, pra festa, ninguém tava dando a mínima nessa época, vai saber, né? Bom, eu falei que essas pessoas que tinham esse sentimento de culpa por conta da contaminação não eram culpados verdadeiros. Mas quem eram os verdadeiros culpados? Obviamente o pessoal que era responsável pelo Instituto de Radioterapia, onde o equipamento com Césio 137 foi encontrado. Lembra que eu falei que tinha uma batalha judicial ali, lá no começo do vídeo, né? Que o pessoal que era dono do instituto brigava com o pessoal que era dono do terreno ali também, né? Enfim, eles fecharam o lugar e simplesmente demoliram, né? Tinha um outro equipamento baseado em cobalto, que também é um material radioativo. Esse foi descartado devidamente. O outro não, eles simplesmente deixaram ali e ficaram meio que tipo naquele jogo de não é problema meu, é problema do outro, né? E isso acabou custando a vida de muita gente, causou um pânico geral ali na cidade também, né? E por conta disso, 4 pessoas foram presas, né? 3 delas sendo sócios daquele instituto e um físico que cuidava da área da radioterapia ali também, né? Sem contar outras condenações ali justamente por homicídio culposo, ou seja, quando não tem intenção de matar as pessoas. Só que assim, meio que não deu em nada, né? Acabaram sendo sentenciadas, teve julgamento, aí depois foram sentenciados a o quê? 3 anos de prisão em regime aberto, se não estiver enganado, 3 ou 5 por aí, né? E depois de 1 ano já foram liberados, foram absolvidos ali, pagaram um pouco de indenização por conta de todo esse caos que eles causaram, mas enfim, praticamente não receberam a devida pena, né? Meio que teve aquele sentimento de impunidade, né? As pessoas que realmente foram verdadeiras responsáveis por isso não sofreram as devidas consequências. Bom, a situação foi controlada, mas como eu falei, teve sequelas, tanto fisiológicas quanto psicológicas ali, né? Não só das pessoas que foram expostas à radiação, mas também os seus descendentes, né? É uma coisa que acaba virando genética ali também, né? Tipo, a pessoa foi exposta pela radiação e depois tem filhos, isso pode afetar a sua prole ali também, mas todas elas são cuidadas pelo cara que é o Centro Estadual de Radioacidentados Leite das Neves ali também, que obviamente recebeu o nome da primeira vítima letal de toda essa situação, né? Tem todo o acompanhamento fisiológico, né? Todo o acompanhamento médico, acompanhamento psicológico também, né? Porque mesmo depois de serem liberados, receberem alta, tem que ter consulta praticamente todo ano para garantir que não tenha nenhum desenvolvimento, por exemplo, de um tumor, de um câncer, de algum outro problema fisiológico, como foram as vítimas que eu citei anteriormente. Não é porque isso aconteceu ali no centro do Brasil que ficou conhecido apenas naquela região, no centro-oeste ou em todo o país. Foi um reconhecimento internacional que isso teve, né? Pra você ter noção, né, como eu falei no começo do vídeo, essa foi uma das maiores catástrofes radioativas que aconteceu na história, né? Tanto que existe uma escala que mede mais ou menos isso, né? Que é a escala internacional de eventos radioativos, que ela vai de 0, que é o caso menos grave, né? Que não acontece nada, até 7, que é o caso mais gravíssimo ali, né? No caso de Goiás, né, de Goiânia, né, ficou em 5, né, recebeu nota 5 ali, né, nota, escala, eu não sei exatamente qual seria a termologia, né, mas num grau de 0 a 7 ficar em 5, realmente mostra que a situação foi bem grave, tanto que até hoje é considerado a maior catástrofe radioativa que aconteceu fora de uma usina nuclear. Então, por exemplo, Chernobyl foi o pior de todos, só que depois disso viria o caso de Goiânia, que aconteceu fora, né? Foi o pior caso fora de uma usina nuclear, né? Então, realmente é uma questão muito séria isso também. A gente tem a série que, como eu falei, é muito boa, tem uma dramatização a mais por conta da ficção, né? Mas acho que é muito importante justamente para a gente voltar a ser falado sobre isso, né? Porque, afinal de contas, as piores coisas da humanidade acabam se repetindo justamente porque a gente esquece do que aconteceu no passado, né? Tipo, se a gente pensasse um pouco mais sobre essas catástrofes que aconteceram também, né? Tanto como esse caso de Goiânia, como vários outros, né? Pandemias e conflitos e tudo mais,
muito provavelmente a situação global estaria bem diferente, não teria tanta catástrofe natural por mudança climática, não teria tanto conflito ali, muitas vezes por mixaria ali também, por exemplo, nessas superpotências que estão rolando, né? Então a gente tem que lembrar dessas situações, a gente tem que falar sobre isso, seja em vídeo, criação de conteúdo como esse, seja em produções como séries e filmes, porque é preciso ser falado para justamente a gente ter consciência dessas coisas, para que tais erros nunca mais aconteçam no futuro, né? Para que, por exemplo, esses casos de irresponsabilidade, como a falta de descarte necessário para esses equipamentos radioativos não aconteça de novo, para que pessoas tenham conhecimento mínimo, pelo menos, né, para que talvez não aconteça, por exemplo, de alguém encontrar esse pozinho de novo e começar tudo de novo, né? Então a gente tem que continuar falando sobre isso justamente para que tais coisas não se repitam no futuro. Mas e você, já tinha ouvido falar desse incidente de Goiânia, né? Ou você conheceu justamente por conta da série? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã das séries da Netflix, que é fã de história, que é fã de uma maneira geral. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixe o like, o joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!